Acorda Progresso, nos deparamos com um marco crucial em nossa história recente. Há exatamente um ano, em 8 de janeiro de 2023, testemunhamos um atentado que reverberou por todos os cantos da nossa sociedade, desafiando os pilares fundamentais dos 3 poderes da democracia. Hoje, mais do que nunca, é essencial recordarmos os eventos que moldaram o curso dos acontecimentos e impactaram diretamente o nosso tecido social. Vamos abordar o 8 de janeiro como um chamado à reflexão, à ação e à busca incessante por um progresso que resguarde os valores que sustentam a nossa democracia. Neste programa, nesta edição especial, mergulharemos nas complexidades desse evento histórico, não apenas analisando as ramificações políticas, mas também explorando as consequências sociais que ecoaram através do tempo. Convido você, caro espectador, a se unir a nós nessa jornada de compreensão e diálogo, enquanto buscamos iluminar as sombras que envolvem este capítulo sombrio de nossa história. Ao longo dessa edição, abordaremos diferentes perspectivas, ouviremos vozes diversas e buscaremos não apenas entender o que aconteceu, mas também discutir como podemos construir um caminho coletivo em direção a um futuro mais resiliente e justo. Prepare-se para uma análise aprofundada, entrevistas com especialistas, depoimentos impactantes e, acima de tudo, um chamado à ação. Neste dia, nesta data, não podemos nos dar ao luxo de ficar inertes. É hora de despertar, de levantar e juntos, como sociedade, avançarmos em direção do progresso. Estou ansioso para compartilhar este momento significativo com você e todos os nossos espectadores. Que esta edição seja não apenas informativa, mas também inspiradora para aqueles que buscam construir um futuro mais promissor. Vamos assistir. Gente, isso são pessoas indo embora ou pessoas chegando? Como que a segurança pública deixou que isso acontecesse? And we're going to begin with some breaking news. We're hearing that thousands of supporters of the former president of Brazil, Jair Bolsonaro, smashed their way, have stormed the country's national congress. Stormed by protesters. stormed the government compound, key government buildings. Já havia diversas mensagens e vídeos falando sobre isso antes. Não seguraram. Não tem como segurar. A galera já está no Congresso, A Casa do Povo! Estamos dentro! Estamos dentro! Olha só o palácio aqui, ó! Demonstrators are refusing to accept that he lost last year's election and want the military to intervene. Então não eram grupos de manifestantes qualquer. Leaders from around the world condemn the storming of Brazil's Congress by supporters of Jair Bolsonaro. (8 de janeiro de 2023). O mundo para tentar entender o que aconteceu naquele dia em Brasília. Entender as raízes do que aconteceu naquele dia em Brasília não é tarefa fácil. O 8 de janeiro é resultante da mistura de fenômenos globais e mais de uma década de mudanças e momentos de inflexão na política e na sociedade brasileira. Mas um ponto importante na linha do tempo é o dia 30 de outubro de 2022. Quando Jair Bolsonaro perde a disputa pela reeleição e uma série de notícias falsas leva milhares de pessoas à porta de quartéis de todo o país. Na noite daquele domingo, mensagens compartilhadas nas redes sociais
acusavam sem provas que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva era uma fraude e diziam que o presidente Jair Bolsonaro podia invocar o artigo 142 da Constituição e pedir a intervenção militar e reverter os resultados das urnas. Os brasileiros têm 72 horas para sair nas ruas e pedir o artigo 142. O presidente não pode nem pensar em cogitar uma coisa dessa, senão será acusado de golpe. É o povo que tem que pedir. Temos 3 dias para tentar salvar o país. Vamos ver qual é a reação das Forças Armadas. A fake news do artigo 142, assim como a da fraude nas urnas eletrônicas, não nasce nas eleições de 2022. Ela já havia sido mencionada por Bolsonaro em 2020 e desde essa época, constitucionalistas têm reiterado que nenhum trecho o artigo autoriza uma intervenção militar. O STF, inclusive, já havia se manifestado em 2020 por meio de uma liminar, declarando que os militares não têm a prerrogativa de exercer a função de poder moderador em um cenário de conflito entre o executivo, legislativo e judiciário. Artigo 42. Nós queremos cumprir o artigo 42. Todo mundo quer cumprir o artigo 42. Em haver necessidade, qualquer dos poderes pode, pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema. Em paralelo, Bolsonaro não reconhece a derrota e o silêncio do presidente alimenta outra notícia falsa, a de que ele precisa ficar calado por 72 horas, enquanto as pessoas fossem espontaneamente para as ruas para que pudessem pedir uma intervenção militar sem ser acusado de tentativa de golpe. Bolsonaro faz o primeiro pronunciamento mais de 40 horas depois de o Tribunal Superior Eleitoral confirmar o resultado, que não é praxe de candidato derrotado. Ok, posso começar? E não reconhece formalmente que perdeu a eleição. A essa altura, seus apoiadores já haviam bloqueado rodovias pelo país. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Quem fala sobre transição de governo é seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que só se pronunciou depois que Bolsonaro deixa o local da entrevista. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A fala ambígua de Bolsonaro, que de um lado condena o fechamento de vias, mas de outro justifica os movimentos como fruto de indignação e sentimento de injustiça com o processo eleitoral, é interpretada por muitos apoiadores como um aval ao que vem como resistência. As 72 horas das fake news espalhadas no dia da eleição passam, mas a tese que dá sustentação a ela vai sendo renovada, e os acampamentos em frente aos prédios do Exército ganham fôlego. O de Brasília, que ficava em frente ao quartel-general do Exército, vai se tornar um dos maiores do país. No acampamento, havia uma grande quantidade de comida que era compartilhada entre eles. Havia também no acampamento uma instalação extensa de tomadas improvisadas para carregar celulares. Havia também no acampamento um palco improvisado onde os acampados pediam um local de fala. Subiu numa ordem que se escrevia em um caderninho e as pessoas se pronunciavam. Era um local onde os invasores também arrecadavam dinheiro, noticiavam a quantidade de pessoas que chegavam de outros estados do Brasil. Os invasores
tinha uma rotina bem definida. No palco era noticiado o horário das refeições e o horário em que chegavam os caminhões. Eram pessoas de várias idades e estados brasileiros que chegavam naquele acampamento. Muitos patriotas aqui, muita gente aqui, brother. Impressionante. E olha que eu saí daqui ontem 6 horas da tarde, olha pra aí, gente, olha a quantidade de barraca. 58 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro no segundo turno de 2022. 2 milhões a menos do que Lula. E esse grupo é diverso. Uma parte é essencialmente antipetista, outro votou pelo discurso liberal do seu ministro da Economia. Uns se identificavam com a pauta de costume conservador, outros com a própria figura do capitão reformado. A pesquisadora Ângela Alonso é livre-docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. É essa minoria, no fim das contas, que são uma coisa em torno de 15%, oscila entre 15% e 20%, desde a hora que ele foi eleito até a hora que ele saiu. Que são aqueles que, eu até no artigo chamei de bolsonaristas de coração, porque eles têm uma aderência que não é racional puramente. É um tipo de adesão emotiva a esse líder. E aí eu não acho que tenha a ver com o fato de que ele está produzindo algum tipo de lavagem cerebral, qualquer coisa assim. É porque tem uma grande coincidência de crenças. Cada um dos grupos que votou em Bolsonaro é mais ou menos receptivo ao seu discurso. Mas essa comunicação tem uma particularidade do século XXI, as redes sociais, que têm protagonismo nesse enredo. Foi através delas que, por anos, bolsonaristas radicais conseguiram disseminar desinformação e notícias falsas de forma sistemática. É um uso estratégico, né? Não é um uso puramente instrumental de transmitir alguma coisa que já está pré-definida. Eu acho que eles foram muito bem-sucedidos nisso. E tem uma outra coisa importante com imagem, que é o uso das emoções. E assim, do que se comunica e como se comunica. Essa maneira enfática de falar, por exemplo, que dá um sentido de urgência, né, de até um pouco a produção, às vezes, de um certo pânico em torno de um certo assunto. Então tem uma forma de transmissão da mensagem que ela própria vai imantada, né, de conteúdo. Assim como em 2018, a desinformação atravessou o ciclo eleitoral de 2022. No primeiro turno, para o segundo, a gente percebia que havia uma estratégia muito clara de propagação de fake news. E aí isso era mais difundido nos grupos que tinham um teor mais de direita. Eles já tinham uma estrutura de como fazer isso e faziam com muita consistência. Luiz Facuri e Felipe Bailês são fundadores da empresa de tecnologia Power, uma plataforma de escuta social que monitorou mais de 15 mil grupos de WhatsApp durante as eleições. A empresa fez parte de forma voluntária de uma força-tarefa contra a desinformação organizada pelo TSE. Porque antes era uma confiança muito grande de que eles venceriam as eleições e que era impossível do Jair Bolsonaro perder. E caso perdesse, isso indicaria uma fraude no sistema eleitoral. Até isso já havia alguns indicativos de vídeos pedindo código-fonte, da participação do Exército dentro da auditoria do processo eleitoral. Então já havia diversas mensagens e vídeos falando sobre isso antes. Quando o Lula vence as eleições no dia 31, o tom muda bastante. As pessoas começam a falar sobre um ato golpista, sobre fechamento de estradas, para tudo, que as eleições foram vencidas não pelo Lula, mas pelo judiciário. Então esse tom ganha uma força muito grande nas redes, e aí os grupos antidemocráticos começam a surgir a partir daquele momento, logo no primeiro dia. Assim como a adesão à retórica de Bolsonaro varia entre seus eleitores, o significado para a convocação para a ação também muda de um grupo para outro. Então havia grupos que falavam em pacificação, em atos pacíficos, em ficar na frente dos quartéis pedindo um acionamento do artigo 142, enquanto outros grupos já partiam para uma tomada mais radical de poder, mas
nos grupos radicais, isso desde o primeiro momento já havia uma chamada mais forte, uma chamada que a gente tem que tomar o poder por nós mesmos. Eles não acreditavam tanto nessa vinda das Forças Armadas, era mais uma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa e esse ato tem que acontecer. Tamo todo mundo aqui junto. Brasília! Vocês, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, cada um fazendo sua parte. Melhor. Vem, vem. Quanto mais gente, melhor. Por favor. Pelo Brasil. Violência retórica vira violência política em 12 de dezembro, o dia em que Lula é diplomado, ou seja, quando ele recebe formalmente do TSE o título de presidente eleito. No dia em que Lula é diplomado, Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Palácio da Alvorada, mas fica em silêncio. À noite, Brasília sofre uma série de atos de vandalismo. Bolsonaristas tentam invadir a Polícia Federal e atacam uma delegacia. É o primeiro de uma série de episódios que, menos de um mês, vão desaguar na invasão e destruição no prédio dos três poderes. Em 24 de dezembro, um artefato explosivo é encontrado próximo ao aeroporto de Brasília. No dia 28, a polícia do DF tenta desmontar o acampamento, mas o exército interrompe a operação. 2 oficiais da PM, o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto e o ex-comandante Fábio Augusto Vieira, disseram em depoimento que o exército impediu pelo menos 3 iniciativas da Polícia Militar para desmobilizar o acampamento. As Forças Armadas não se manifestaram sobre esse assunto. Em nota, afirmaram que a ordem para suspender a desmobilização em dezembro fora dada no intuito de manter a ordem e a segurança de todos os envolvidos. Em 30 de dezembro, Bolsonaro deixa o país. Viaja para os Estados Unidos em um avião da Força Aérea Brasileira. Ele se recusa a passar a faixa presidencial para Lula na cerimônia de posse. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Lula é empossado no dia 1º de janeiro de 2023. Já Bolsonaro mantém nas redes sociais sua descrição como presidente do Brasil e candidato à reeleição e segue publicando conteúdo sobre as ações de seu governo. Sábado, dia 7 de janeiro, pelo menos 100 ônibus trazendo apoiadores de Bolsonaro chegaram a Brasília. A todo instante chegando ônibus aqui no QG de Brasília. Sempre um carro de som dizendo palavras de ordem ali. E aí, com o tempo, essas tendas daqui da beira foram virando comércio. Então começaram a ter faixas. Barbearia do fulano, lanche da ciclana e etc. Então foi virando um comércio aqui na frente. E muita gente durante o dia, faça sol, faça chuva, literalmente, na madrugada do dia 7 para o dia 8, eu tinha saído, passei aqui no eixo monumental, aqui na beira da Avenida do Exército, e eu vi de madrugada, bem no meio da madrugada, ônibus chegando com gente, descendo com gente. No primeiro momento eu parei e olhei assim e falei assim, gente, isso são pessoas indo embora ou pessoas chegando? As pessoas estavam chegando de diversas partes do país. A convocação tinha circulado dia antes pelas redes sociais. Vai fazer uma concentração lá no QG para a gente conseguir reunir todas as pessoas para o plano B, ok? A partir do dia 3 de janeiro, a gente percebe que muitos vídeos começam a aparecer de pessoas reunidas no QG de Brasília e fazendo uma convocatória para que outros manifestantes do Brasil inteiro pudessem ir a Brasília e que lá aconteceria um grande ato. E aí no dia 5, isso se torna muito forte, muitos vídeos sendo compartilhados, de ônibus chegando, de caravanas chegando. Àquela altura as autoridades já sabiam que haveria possibilidade de manifestações em Brasília. Às 10 da manhã do dia 6 de janeiro, representantes de pelo menos 10 órgãos haviam se reunido para planejar o esquema de segurança do domingo. O receio de uma invasão em Brasília não era exatamente novo. 2 anos antes, em 6 de janeiro de 2021, apoiadores de Donald Trump tinham invadido o Capitólio, coração do Congresso dos Estados Unidos.
Também lá eram seguidores de um presidente derrotado e inconformado com os resultados nas urnas e inflamados com notícias falsas e meses de acusação de fraude sem provas. Something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Diante de muitas coincidências, muitos viam no caso do Capitólio um prenúncio do que podia acontecer no Brasil. O ministro da Justiça, Flávio Dino, estava trabalhando em Brasília naquele domingo e assistiu aos ataques da janela de seu gabinete, que fica em frente à Praça dos Três Poderes. Obviamente, todo mundo sabia que haveria manifestações. Todo mundo sabia, porque havia ampla divulgação na internet e houve uma preparação similar àquela que foi feita para a posse, levando em conta as competências constitucionais de cada um dos órgãos de segurança pública. Cerca de 8.000 agentes haviam trabalhado no esquema de segurança da posse de Lula poucos dias antes. Esse número cai para menos de 400 no 8 de janeiro. Efetivo considerado pequeno por volume de gente que havia chegado a Brasília nos dias anteriores. Como essa é uma cidade com status especial como Distrito Federal, o planejamento para o esquema de segurança é particular. Envolve tanto órgãos ligados ao Ministério da Justiça quanto a Secretaria de Segurança Pública do DF, com competência estadual, portanto. Naquele momento, o governador era Ibanez Rocha, seu secretário de Segurança, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Ele assumiu um novo cargo em 2 de janeiro e logo depois viajou de férias para os Estados Unidos. Antes de deixar o Brasil, o ex-ministro de Bolsonaro exonerou 2 funcionários que ocupavam cargos centrais na estrutura de planejamento e coordenação da pasta, o secretário executivo de Segurança Pública e o subsecretário de Inteligência. Eles foram substituídos, respectivamente, por Fernanda de Souza Oliveira e Marília Ferreira Alencar. Em depoimento no início de fevereiro, Torres afirmou que essas foram as únicas pessoas que ele trouxe de sua antiga equipe do Ministério da Justiça para ocupar funções de relevância na secretaria. A ata da reunião de 6 de janeiro mostra que os comandantes de segurança tinham percepções diferentes sobre os riscos de manifestações. Enquanto um diz que não havia consenso sobre o alcance das convocações, que havia inconsistência sobre o deslocamento de caravanas para Brasília, outros se mostravam mais preocupados, inclusive com o risco de ações violentas e isoladas. Como de praxe, do encontro sai um protocolo de ações integradas. O protocolo ele não é só um papel, onde você coloca as decisões que foram consensuadas, assina e pronto, e diz assim, eu determinei que as providências fossem adotadas. Tânia Pink é pesquisadora associada do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, trabalhou por 25 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, é major da reserva. É muito provável que grande parte do que estava previsto no protocolo não tenha sido colocado em prática. Ela explica que o planejamento das operações para as manifestações geralmente acontece no médio escalão dos órgãos de segurança. E aqui há 2 pontos-chave: a predição de riscos, ou seja, entender o grau de ameaça que o evento representa, e o diálogo com o alto escalão. É importante levar em consideração que tudo isso está acontecendo dentro de um contexto de transição de governo. Houve relatos do então secretário de Segurança em exercício no Distrito Federal ao governador, e o governador me passava no sentido de que tudo estava planejado, organizado, que não havia risco, etc. E claro que a cadeia de comando era essa. Muita gente pensa que aqui, por ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu posso mandar na PM. Não, quem manda na PM é o governador do Distrito Federal, assim como os governadores dos estados. Muita gente pensa que a Polícia Federal pode ser posta para fazer policiamento ofensivo. Não pode, legalmente não pode. Algumas pessoas acham que a Polícia Rodoviária Federal pode simplesmente apreender ônibus porque quer apreender. Não, só é possível apreender se houver alguma ilegalidade pré-existente, uma ilegalidade configurada.
Então, é claro que o que nos cabia, diante daquela circunstância pública, notória, que todos sabiam que haveria manifestações aqui, era exatamente dialogar com as autoridades do Distrito Federal, e isso foi feito intensamente. Parte desse diálogo foi registrado pelo ministro em suas redes sociais, inclusive um ofício alertando o governador Ibanez Rocha sobre intensa movimentação de pessoas que, inconformada com o resultado das eleições nas urnas de 2022, estava organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília. O governador também se manifestou publicamente no sábado em tom mais amém da entrevista, dizendo de forma vaga que as manifestações no domingo estaria liberada desde que fosse pacífica. Ele ficou 64 dias afastado do cargo e é investigado no inquérito que apura a responsabilidade do que aconteceu naquele dia. Na manhã do dia seguinte, 365 policiais militares e 30 policiais legislativos se encaminham para dar plantão na esplanada dos ministérios. A nossa inteligência, em conjunto com a inteligência das outras forças, ao mesmo tempo nos passava de que os ânimos estavam acirrados e que poderia sim acontecer alguma situação. O que a gente tinha essas informações, mas a gente não tinha a dimensão de que haveria aquela quantidade de pessoas descendo ao mesmo tempo. Começou a marcha para o Congresso Nacional. Domingo, à 1h da tarde, uma multidão sai do local onde o acampamento estava montado, rumo à Praça dos Três Poderes. Meu filho, agora ninguém para mais não. À 1h23, o secretário de Segurança Pública em exercício, Fernando de Souza Oliveira, nomeado por Torres Dias, antes, manda um anúncio ao governador dizendo que está tudo bem. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Está o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Enquanto descem a esplanada dos ministérios, os manifestantes são escoltados pela polícia. São quase 8 quilômetros até a entrada do Congresso. Quando os invasores se aproximam, eles encontram uma barreira de proteção e alguns agentes policiais. Não é para conter um público que está disposto a praticar atos violentos. É muito mais para conter um grupo pacífico, né? Então você vê a fragilidade da contenção, uma única contenção ali, e também o equipamento que os policiais estavam portando, né? Então não tinha escudo, não tinha o equipamento antitumulto. Então os policiais estavam muito vulneráveis ali também. Às 2h42, a barreira é rompida. Começam as 5 horas de destruição que deixariam o 8 de janeiro marcado na história. A primeira linha de PMs tenta conter os invasores com gás de pimenta, uma estratégia que praticamente não surte efeito. Em pouco tempo, a área do gramado do Congresso está tomada. Eles sobem a rampa, ocupam o teto, quebram vidros e invadem o prédio. Não seguraram! Não tem como segurar! A galera já está no Congresso! Bora! Mais próximo do Congresso, há uma segunda linha de contenção da Polícia Legislativa ligada aos órgãos policiais da Câmara e do Senado. Neste momento que eles romperam a linha e tomaram ali o gramado, a gente já começou a lançar algumas bombas de efeito moral. Nesse momento eu estava na rampa do Congresso, vi a quebra da barreira, vi tudo, né? A primeira atuação realmente foi da minha linha de policiamento, né? Estava ali na rampa. Então a gente começou a lançar as granadas de efeito moral, só que a gente viu que não estava surtindo quase efeito, por conta da posição do vento, né? O vento estava contrário a gente.
E por conta da quantidade de pessoas, e descendo correndo, né? Eles desceram de uma forma tão rápida que eles gastaram apenas 40 segundos até chegar à rampa, né? E a partir disso eu fui mais para a lateral, ali próximo ali ao espelho d'água, para tentar conter o pessoal que estava descendo para a chapelaria, que era um grande acesso ali, com uma área muito grande de vidros, eu não tinha policiamento ali. Né? E aí a outra linha que estava na cúpula, né? Ela ia me cobrir para impedir que as pessoas subissem pela rampa. Só que realmente foi uma quantidade absurda de pessoas e tudo, e logicamente que nem o efeito do gás, então, assim, o efeito mínimo ou quase nenhum efeito. Eram 30 os policiais legislativos que estavam de plantão naquele domingo, outros 70 estavam de sobreaviso. Esse era o esquema, segundo Adilson Paz, que o DEPOL vinha mobilizando desde o início do acampamento. Depois da invasão, todos que estavam de sobreaviso se juntaram aos colegas da esplanada. E aí, naquele ponto onde a gente estava, tinha uma viatura. A gente sempre coloca a viatura ali para dar um suporte maior para a gente. Só que nossos policiais, realmente, esses invasores chegaram tão rápido que eles não conseguiram sair. E aí, quando os manifestantes, os invasores, chegaram até a viatura, nossos policiais foram retirados à força, né, de dentro da viatura, e realmente os nossos policiais foram espancados ali. Em pouco tempo começa a destruição no Senado e na Câmara, mas ainda tem gente lá fora. Enquanto isso, as redes sociais já estavam inundadas de imagens dos ataques, inclusive de policiais militares tirando selfie e se socializando com os invasores. Logo após os ataques, a Corregedoria da Polícia Militar instaurou pelo menos 6 inquéritos para apurar a conduta de agentes e a omissão de comandantes. No início de fevereiro, 4 PMs foram presos. Pouco depois das 3 da tarde, o ministro da Justiça, que estava em Brasília naquele domingo, chega em seu gabinete. Em primeiro lugar, perplexidade, porque era uma situação que não era crível, porque, como disse, era uma situação de fácil controle. Tradicionalmente, a Esplanada, em outros momentos, já recebeu 100, 200 mil pessoas, na posse recebeu 300 mil pessoas. Então, a Polícia Militar do Distrito Federal é acostumada a lidar com grandes protestos na Esplanada. Então, em primeiro lugar, perplexidade, em segundo lugar, indignação, mas ao mesmo tempo movimento, porque naquele instante só tinha eu, não havia 2 pessoas, só havia uma, eu, aqui, nessa sala, tendo que tomar decisões que a princípio não me cabiam legalmente, mas que o dever do cargo impunha que eu procurasse, de alguma forma, suprir as lacunas derivadas dessas falhas, omissões, erros, crimes, enfim. E, obviamente, eu identifiquei um efetivo policial muito pequeno, diferente do que constava do planejamento, e aí procurei tomar as providências possíveis naquele momento, de contato com os poderes, inclusive o presidente da República, e contato com o governo do Distrito Federal. Enquanto isso, os invasores partiam para o terceiro ato. Na Praça dos Três Poderes ficam o Congresso, o Planalto e o STF. Esse foi o último prédio tomado por volta das 3h30.
aqui, gente, a cadeira do Xandão, olha. Cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio. E já era, nós tomou a cadeira do Xandão aí. A presença do governo do Distrito Federal aqui veio com a chegada do chefe da Casa Civil e da vice-governadora. Se refere a Gustavo Rocha e Celina Leal, que chegaram por volta de 4 horas da tarde. Ele diz ter tentado ligar e enviar mensagens para Ibanez Rocha naquele dia, mas não conseguiu contato direto com o governador. Eu, obviamente, os interpelei. Bom, cadê a polícia, que estava no planejamento, a polícia ausente praticamente, e eles ficaram aqui durante um bom tempo, algumas horas, creio eu, também tentando mobilizar a PM do DF com alguma dificuldade, e os processos administrativos, os inquéritos policiais militares vão revelar o que se passava lá. Eu presenciei aqui a dificuldade deles de contato e a busca deles de mobilização dos efetivos. E aí a providência cabível naquele instante era assumir o comando da segurança do Distrito Federal diante dessa inércia, falha ou conivência, não sabemos ainda, dessa cadeia de comando. A Justiça começa então a redigir um decreto de intervenção federal que submeteria a assinatura do presidente Lula. Enquanto isso, dentro do Congresso, os policiais legislativos tentavam conter o caos. Pessoal, bora avançar devagar, lá, os ânimos estão acirrados e tá saturado o ambiente. Moral, porra, bora lá! Cuidado, conta aí. Segura. Aquelas pessoas que estavam mais à frente, os mais jovens, né? Os mais preparados estavam à frente, né? Tentando invadir, tentando quebrar. E muitas pessoas realmente de joelho rezando. O objetivo deles era que chamasse a atenção, que seria a única forma de as Forças Armadas realmente apoiarem a causa deles, né? Com o salão verde da Câmara tomado, os policiais decidem guardar o plenário, um espaço simbólico da casa. Estilingues, né? Com bolas de gude, né? Rojões, a gente teve que recuar atrás dessas portas de vidro. Escudeiro! Teve que concentrar ali, porque aqui também estava muito contaminado com gás. E como eles estavam atacando muita coisa ali, a gente não conseguia visualizar muito bem. Calma. Na Câmara, os policiais tentam evitar a invasão do plenário. Eu sempre falar para minha linha, né? É questão de honra. Nós vamos ficar aqui, não vamos sair daqui. É questão de honra. Eles não ganham plenário. Bora, vai passar. Sustenta, p***. O mesmo não aconteceu no Senado. Bora. Sustenta. Porra, sustenta aqui, p***. Daquele lado do Congresso, os agentes também viveram horas de intenso embate com os invasores. A cavalaria da PM chega à Praça dos Três Poderes por volta das 16h30 da tarde. Pelo menos um agente é espancado e derrubado do cavalo. Pouco mais de 3 horas após a quebra da barreira em frente ao Congresso, já perto das 18 horas, o presidente Lula dá uma coletiva de imprensa em Araraquara, em São Paulo. Anuncia uma intervenção federal em Brasília e nomeia como interventor Ricardo Capelli, número 2 do Ministério da Justiça. E eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem
as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Chega o reforço. O interventor determinou a convocação de todo efetivo disponível conforme consta em seu relatório. As forças de segurança começam a dispersar os manifestantes, mas os prédios só vão ser completamente esvaziados por volta de 20 horas da noite. Elas sabiam para onde é que iriam e o que fariam. Acho que cada um ali tinha uma missão, uma orientação do que fazer ao chegar aqui. Tá? Então não eram grupos de manifestantes qualquer, era um grupo que de fato a gente acredita que eles planejaram essa situação da invasão durante muito tempo. Fizemos um grupo de estudo em relação ao que aconteceu no Capitólio, as falhas que aconteceram e qual a situação da reação dos policiais lá. Fizemos um grupo de estudo, sim, então a gente já estava realmente ciente mais ou menos do que tinha acontecido lá. Nos Estados Unidos, 5 pessoas morreram em invasão ao Capitólio, sendo um deles um policial espancado pelos manifestantes. 100 agentes ficaram feridos. Acho que isso ajudou muito também, principalmente a questão da dispersão e de contenção aqui dentro. Mas lógico que a gente nunca imaginava que aquilo poderia também acontecer de uma forma muito parecida com o Brasil. Aguarda um pouco para ninguém machucar, aguarda um pouco para ninguém machucar. No Brasil, 8 policiais legislativos foram feridos, 4 hospitalizados. Entre os PMs, dezenas foram feridos, vários com gravidade. Centenas de pessoas foram levadas pela polícia. São quase 8 da noite, 5 horas depois do rompimento da barreira. Finalmente chega ao fim a invasão e depredação dos 3 principais prédios da República. Menos de 1 hora depois, Lula desembarca em Brasília acompanhado de ministros do STF. Ele caminha entre os destroços. Em seu pronunciamento mais cedo, o presidente afirmara que Bolsonaro havia estimulado os atos de vandalismo. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo, para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou a invasão nos 3 poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele, e tudo isso vai ser apurado, sabe, com muita força e com muita rapidez. Pouco depois das 21 horas, na Flórida, Bolsonaro faz um comentário breve pelas redes sociais. Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como o ocorrido nos dias de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. Pouco depois da meia-noite, uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, afasta Ibanez Rocha do cargo de governador do DF. Exonerado do cargo, ainda no domingo, Anderson Torres foi preso no dia 14 de janeiro, logo após desembarcar no Brasil. Seria solto em 11 de maio. Em sua casa, a polícia encontrou a minuta de um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE. O objetivo seria mudar o resultado das eleições. Em depoimento, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro afirmou que o documento seria descartável e sem viabilidade jurídica, que não teria sido ele a colocar em uma pasta na sua estante. Meses depois, uma minuta com teor semelhante seria encontrado no celular do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele foi preso em maio. Além de investigações e processos na Justiça, o 8 de janeiro levaria a uma comissão parlamentar mista de inquérito à CPMI. Também provocaria uma queda do primeiro-ministro do novo governo Lula.
o general Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, que apareceu em imagens vazadas ao lado de invasores no andar do gabinete presidencial no Planalto. Dias e membros do GSI foram acusados de ser amigáveis e ajudar os invasores. Ele nega e diz que estava evitando estragos e encaminhando invasores para serem presos. Ainda na noite do dia 8, alguns servidores visitam os prédios depredados. A gente viu uma cena de muita destruição, né? Marcelo Sá de Souza é diretor do Museu da Câmara dos Deputados. Os vidros quebrados, muitas garrafinhas d'água como lixo por todos os espaços, né? Havia água, né? Nos salões. E então o cenário era realmente esse, assim, de uma grande destruição. Sem poder tocar os objetos que ainda passavam pela perícia, as equipes que estavam no prédio, naquele primeiro momento, estavam ali para mapear os danos, em muitos casos, para dar notícia aos colegas que assistiram tudo de casa. Esse aqui é um prédio tombado, nós temos várias obras de arte integradas às edificações. Então, a nossa preocupação, será que fizeram alguma coisa com o nosso de Cavalcante? Marisa Seixas Prata é diretora da Coordenação da Administração de Edifícios, uma área que conta com 900 funcionários e que foi fundamental na limpeza dali para frente. Então, no dia seguinte, chegamos aqui às 6 da manhã, mais ou menos com um efetivo aí de umas 160 pessoas, né, que eu trouxe. Para quê? Para que a gente pudesse retornar à normalidade com a maior rapidez possível. Até às 8, toda hora a gente ia no banheiro lavar o rosto, porque a pele ardia um pouquinho, como se você tivesse tomado sol demais. Então, no plenário você tinha o vidraceiro repondo, fechando a área lá de cima, a gente aspirando o vidro, o tapeceiro vendo os danos no móvel, o marceneiro trabalhando no coisa. Então, assim, eram equipes grandes. No Salão Verde, eu tinha uma equipe aspirando água na metade de lá do salão, que a lâmina d'água era uns 5 centímetros, e o lado de cá, a gente lavando o mesmo carpete, porque ele estava cheio de resíduo de pó químico de extintor, porque eles soltaram muitos artefatos, né, e tentaram botar fogo em vários lugares. Em todos, era vidro demais, gente, era vidro demais, porque eles quebraram todas as vitrines, os vidros, alguns estavam pendurados de forma perigosa, e lá vinha um vidraceiro. O Serob chegou aqui com uma equipe enorme também, o serviço de obras. Então, todas as especialistas. A empresa está fabricando diariamente os vidros e distribuindo para os diversos palácios que foram danificados. São vidros de grandes dimensões, vai fabricando e vai trazendo e a gente vai colocando. Essa envoltória da Câmara, nós tivemos uma perda de 700 metros quadrados de vidro quebrados. Já foi tomado a casa do povo! Estamos dentro! Estamos dentro, patriota! Estamos juntos! As cenas rodam o mundo, não só no 8 de janeiro, mas também no dia seguinte. Jornalistas, emissoras de todo mundo e acadêmicos. Even in those first hours, we decided to go what we call live. We put a live briefing on the New York Times website, and we were, at that point, just putting everything we could find out as we found it out, and we could confirm, we would put it onto the website in real time. And we were seeing that our readers were extremely interested in what was going on, even on a Sunday afternoon, and we were getting enormous readership from across the planet. O acampamento é desmontado no dia 9 de janeiro e outras centenas de pessoas são detidas. A chegada da cavalaria da polícia é transmitida ao vivo para o mundo. À medida que os dias passam, o foco do restante do mundo vai voltando para outras notícias. Aqui o Brasil ainda tenta entender o que aquele domingo significou e o que ele revela sobre o que vem pela frente. Eu até estive num debate em Princeton, acho que um mês antes da eleição, mais ou menos, e a discussão foi um pouco essa, assim, né? O que eu apresentei foi isso, de como a gente tem a violência política no Brasil.
é muito maior do que a gente gosta de reconhecer. A gente é um país que sempre usou violência política, na verdade, um país que tem vários golpes, que tem vários assassinatos políticos ao longo da sua história, e agora tem um presidente que mobilizou nessa direção. Uma das reflexões que permanecem gira em torno das Forças Armadas. Elas estão diretamente ligadas à imagem de Bolsonaro como candidato. Fizeram parte de seu governo e são mais influentes na vida civil e política do que na maioria dos países com democracias estáveis. Aqui é o Exército, se posicionou a favor nosso, por causa que todos que estavam saindo do acampamento, a Polícia Militar estava prendendo e querendo prender aqui dentro. Deus abençoe, que seja o começo do fim do comunismo. Irmão, o Exército tá falando que não vai abrir pra polícia entrar, velho. Estão botando tanque de guerra lá. E a polícia tá querendo entrar e o Exército falou que não abre. Olha a merda, o tamanho. É o que reflete o 8 de janeiro. Claramente, a presença de correntes antidemocráticas nas Forças Armadas, na Polícia Militar, e aquilo mostra uma realidade que eu acho que alguns não queriam acreditar ou aceitar ao longo das últimas décadas, que é que uma parte das Forças Armadas e da polícia no Brasil não aceita o controle civil, que é um ingrediente fundamental de qualquer democracia. De fato, não há democracia forte com um forte envolvimento das Forças Armadas. A gente vê democracias ao redor do mundo onde o envolvimento militar enfraquece as instituições, seja no Paquistão, no Egito, na Turquia, enfim, muitos países, a história é sempre a mesma. Então isso claramente demonstra que todo o processo de democratização ainda está em fase de implementação e ainda enfrenta muita resistência até hoje. Isso vai dar muito trabalho para não só este governo, mas para outros governos lá na frente. Outro tema fundamental e que não se esgota no 8 de janeiro é a mistura entre política e redes sociais. As redes sociais e a tecnologia e a internet, ela criou novos desafios para as democracias modernas. Ela criou um sistema fértil onde narrativas desinformativas engajam muito. Então eu acredito de verdade que esse sentimento de ódio que a gente está vendo na política, ele vai se manter. Não só no Brasil, acho que no mundo. Acho que isso é algo que não é particular daqui. Talvez não seja o Bolsonaro, talvez seja outra figura. Eu acredito que o Bolsonaro vai continuar em alta, eu acredito que a rede que ele construiu em cima desse ecossistema, ela funciona muito bem. A segunda razão é que o Brasil faz parte da onda de democratizações que aconteceu nos anos 90, com muitos outros países aqui na América Latina, mas também na Europa Leste, e o fracasso de um caso muito importante como o do Brasil também representaria uma péssima notícia para muitas outras democracias na região. Então, nesse sentido, um sinal de que depois de 30 anos, em vários sentidos, todas essas democracias ainda enfrentam vários desafios. E por último, eu acho que uma questão que é muito nítida no debate global sobre o Brasil é que o Brasil é visto como um laboratório de movimentos radicais, sobretudo da extrema-direita. O país talvez seja um dos mais afetados pela disseminação de notícias falsas, por fake news, que teve já o segundo ciclo eleitoral profundamente afetado por notícias falsas. A gente está vendo a história, meu irmão. Em última análise, o 8 de janeiro de 2023 transcende as fronteiras do tempo, tornando-se mais do que uma simples data no calendário. Torna-se um símbolo, um lembrete de que estamos todos conectados nessa jornada coletiva e que nossas ações, por menores que pareçam, têm o poder de forjar o curso da história. Assim, o 8 de janeiro não era apenas um marcador de tempo. Sua importância transcenderia as páginas dos livros de história, ecoando através das gerações como um catalisador de mudança, um divisor de águas na jornada de uma democracia em busca de sua plenitude.
concluímos nossa edição com a esperança de ver um país mais democrático, promissor, justo e imparcial em suas práticas democráticas e livres de amarras ideológicas ou militâncias políticas. Ao cultivarmos um país para todos, independentemente de suas convicções, fortalecemos a essência de uma nação soberana e verdadeiramente democrática, moldada pelo compromisso de servir a todos os brasileiros, aqueles que governam nosso país. Gostaria de transmitir a urgência de uma reflexão profunda sobre o episódio ocorrido em 8 de janeiro. Este evento deve servir como um alerta para fortalecer as bases da democracia, reforçando a importância da segurança institucional, do diálogo nacional e da promoção de uma cultura política saudável. A necessidade de medidas preventivas mais eficazes, o estímulo à unidade nacional e o investimento contínuo em educação cívica não podem ser subestimados. A sociedade clama por lideranças que, diante dos desafios, priorizem o bem comum, trabalhando para construir um país mais seguro, justo e coeso. É imperativo que os líderes governamentais ajam com responsabilidade, abordando as raízes dos problemas que ameaçam a nossa democracia. O compromisso com a transparência, a justiça e a preservação dos valores democráticos é essencial para restaurar a confiança dos cidadãos brasileiros. Que a lembrança desse episódio sirva como um chamado à ação, motivando a busca incessante por uma governança que promova o bem-estar de todos os brasileiros, independentemente de suas afeições políticas. Unidos, podemos construir um futuro onde a democracia não seja apenas um conceito,